Boa noite, turma. Na aula de hoje, a gente vai introduzir o tema estatística descritiva, tá? Então, vou explicar bem por cima o que é essa estatística e a gente vai verificar na sequência, nas próximas aulas, os procedimentos que compõem ela. Então, estatística descritiva é um conjunto de procedimentos que permite analisar e conhecer as características de uma variável em estudo, seja ela uma amostra ou população. O que seria esse conjunto de procedimentos, gente? Quando você tem vários dados, vários números, como nos exercícios anteriores que a gente fez, os dados soltos, só número de nota, só número de altura, ele não tem validade nenhuma. Quando eu pego esses dados, organizo, faço procedimento de organização, de cálculo, de planilha, de tabela, de gráfico, eles passam a ter algum significado. Então, todos esses procedimentos que são utilizados para analisar e conhecer características de dados, de informações numéricas, é considerado estatística descritiva, tá? Para ficar mais claro. Então, tudo que eu faço para facilitar o entendimento de dados, de uma planilha de dados, é considerado estatística descritiva. Claro que tem procedimentos bem específicos, né? Os números não são tratados à torta e à direito, né? Eles têm procedimentos sérios que tem que ter alguma validação matemática, e é isso que a gente vai ver no decorrer da aula, dessa aula de estatística. Então, estatística descritiva. A fim de explorar um conjunto de observações e interpretados, é necessário realizar procedimentos que permitam ao explorador compreender tais resultados e evidenciar as tendências comportamentais dos dados. Então, é basicamente o que eu falei. Quando você pega um conjunto de dados, você realiza procedimentos para facilitar a interpretação dessas observações, desse conjunto de dados. Parâmetros e estimadores de amostra e população. Isso a gente viu na primeira aula. Quando eu vou usar toda a população do estudo, quando é possível dar toda a população do estudo, não, vamos recomeçar. População não é necessariamente toda a população de um país, de uma cidade. Pode ser só a população do estudo que eu quero direcionar. Por exemplo, vamos colocar o caso da época. Pacientes infectados com coronavírus. Vamos colocar pacientes infectados com coronavírus no estado de Goiás. Se eu não me engano, hoje está em torno de 30 pessoas. Se eu for estudar toda a população de infectados do coronavírus do estado de Goiás, como são só 30 pessoas, é possível que eu consiga estudar a população inteira. Tá? Então, não vou precisar reduzir, pegar uma pessoa ou outra para analisar. Agora, se eu for falar de população de coronavírus no mundo, eu vou pegar 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, então vai se tornar inviável estudar todas as pessoas dessa população. Então, eu vou pegar um grupo para estudar e os cálculos, as análises que eu fizer nesse grupo, eu vou considerar para o restante da população. Esse grupo chama-se amostra. Então, eu não consigo estudar a população inteira do meu estudo, eu pego um pequeno grupo, estudo ele e concluo que o que acontece com aquele grupo é uma tendência do restante da população. Esse grupo que eu separo para analisar individualmente chama-se amostra. Então tá, vamos para medidas de posição. Medidas de posição vai englobar média aritmética, moda, mediana e quartis. Tá? Medidas de posição é um procedimento de estatística descritiva e a gente vai ver cada uma dessas medidas e como calcular cada uma delas. A média aritmética, ela pode ser populacional ou amostral, ou seja, eu posso fazer tanto para cálculos de população quanto para cálculos de amostra. E o procedimento matemático é o mesmo. O que difere é o significado, pois na média amostral é apenas uma estimativa da verdadeira amostra da população. O que é isso? Qual é essa diferença de significado? Se eu pego uma população inteira e calculo, por exemplo, eu quero fazer o cálculo da média de altura da população mundial. Se eu pegar todos os indivíduos da população, somar a altura de todos eles, eu vou ter um cálculo de uma média aritmética real, consistente. Agora, eu não consigo fazer esse cálculo, porque eu não consigo pegar a altura de toda a população mundial. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um grupo de 1.000 indivíduos e vou medir a altura desses 1.000 indivíduos e fazer uma média. A partir desses 1.000 indivíduos, eu vou ter uma estimativa
da verdadeira média de altura da população. Então, a amostra é feita para facilitar cálculos que seriam inviáveis de fazer com toda a população. Mas o que muda é o significado desse cálculo. Em um, ele é o cálculo real, é informação consistente. No outro, ele é uma estimativa. Pode ser, tem uma tendência de que aquilo ali seja o reflexo da população geral. Então, a média aritmética é definida como o quociente entre a soma dos n valores dados com o número de elementos desse conjunto. É dada pelo cálculo. Sim, basicamente o cálculo da média aritmética é: você vai somar todos os itens todo o conjunto de dados fornecido e vai dividir pelo número total, tá? Como seria feito esse cálculo? Vamos pegar como exemplo, esse é inclusive o exemplo da apostila. Como exemplo, considere as informações a respeito de uma amostra de 18 alunos. Então, ele passou a altura de 18 alunos de determinada turma, de determinada série. Para calcular a média aritmética desses alunos, o que eu vou fazer? Eu vou somar todas as alturas desses alunos, todo o conjunto de dados fornecido, e vou dividir pelo número total. Então, aqui na planilha anterior, você pode ver, ele passou todas as 18 alturas para 18 alunos. Então, meu número total é 18. Vindo aqui na minha planilha, então, x barra é a média aritmética, é igual x1 mais x2, 3, 4, 5, até xn, né, que é o valor total. Xn seria n18 aqui, porque eu tenho 18 conjuntos de dados. Então, x barra, ou seja, a média aritmética é igual à soma de todo o conjunto de dados dividido pela quantidade total desses dados. No meu conjunto aqui, seria 18 alturas, 18 valores de altura, dividido pelo número total de informações. Eu tenho 18 alturas, então o meu número total é 18. Então, nesse cálculo aqui, eu somei 18 alturas, dividi pelo valor total, deu um valor de 3.025. 3.025 por 18. A minha média é 1,68,05. O que isso quer dizer? Que a média de altura desses alunos dessa turma aqui é 168,05. O que você pode fazer com essa informação? Por exemplo, eu sou dessa turma, eu tenho 1,70. Então, eu vou saber que eu sou 2 centímetros maior que a média. Eu sou dessa turma, eu tenho 1,60. Eu vou saber que eu sou 8 centímetros abaixo da média geral. Tá bom? Então, esse é o cálculo de média aritmética. Como a gente faz? Sim. Dentro da média, tem como você saber qual é o seu desvio dentro da média, que é basicamente o que eu falei anteriormente, saber qual a minha diferença de altura em relação à média total da turma. Então, com o valor da média de um conjunto de dados, é possível calcular os desvios, afastamentos ou erros considerados como a diferença entre o valor de um elemento do conjunto de dados e a média aritmética. Ou seja, eu vou saber eu tenho um determinado dado, eu quero saber qual a diferença desse dado em relação à média. Essa diferença pode ser chamada de desvio, afastamento ou um erro, tá? Então, como eu vou calcular esse desvio? Eu vou pegar DI, que é considerado desvio, é igual. XI é o valor que eu quero analisar. Por exemplo, eu quero analisar, como aqui no cálculo de baixo, a altura de 1,78, de 178 centímetros. Eu vou diminuir esse valor pelo valor que eu obtive de média. Então, o desvio é igual o valor que eu quero analisar menos a média. Nesse caso aqui, 178 centímetros menos o valor de média deu um desvio de 9,94 centímetros. Então, um aluno que tem uma altura de 178 centímetros, ele vai ser 9,94 centímetros acima da média. Então, o desvio de altura dele em relação à média geral de alunos da turma é 9,94. E para saber o desvio de toda a média, eu tenho que calcular um por um exatamente dessa forma. Desvio é igual ao valor a ser analisado menos o valor da média é igual o desvio total. Tá? Então, você pode fazer isso para
todas as informações da planilha se eu quiser saber o desvio de todos, tá? Média aritmética é basicamente isso, não tem muito segredo. Vocês provavelmente já faziam esse cálculo em N outras circunstâncias, para dividir conta, para... Não me passa nenhum outro exemplo pela cabeça. Mas é um cálculo que a gente faz com bastante frequência, mas a gente não imagina que seria uma estratégia de estatística descritiva. O próximo é moda. A moda, ela é bastante simples, na verdade. A moda é o valor que aparece com maior frequência dentro de um conjunto de dados. O que seria? Por que utilizar a moda? Porque muitas vezes a média ela não é um bom parâmetro para avaliar um conjunto de dados. Isso ocorre quando, nesse conjunto, há valores discrepantes. O que seria esse valor discrepante? No meu exemplo anterior, o meu aluno mais alto tinha 1,78 m de altura. Se eu pegasse um aluno com 2,30 metros, ele jogaria minha média lá para cima. Então, eu não teria uma informação muito real do que realmente seria a média, porque o meu aluno alterou a minha média. Vou supor um exemplo que eu dei anteriormente de conta de bar. Vamos supor que vocês foram comer uma pizza na Pigalle, para vocês entenderem o que é valor discrepante. Foram comer uma pizza na Pigalle, todo mundo comeu um pedaço de pizza e tomou um copo de coca. Mas teve uma pessoa dentro do grupo que pediu 3 pamonhas, além de comer um pedaço de pizza e tomar uma coca. Essa pessoa teria que, em teoria, pagar um valor maior. Mas se vocês forem pagar a conta pela média aritmética, vocês vão pagar o valor igual. Então, em teoria, vocês vão acabar pagando a conta daquela pessoa. Porque o valor da conta dele seria um valor discrepante dos demais. Ele teria que pagar uma conta muito maior. Tá claro? Então, a moda é utilizada justamente para reduzir esses erros dentro da média aritmética, tá? Então, no conjunto de dados dos quais não acontece repetição de valores, usa-se denominar a série amodal, ou seja, não a moda. Há algumas séries, alguns conjuntos de dados em que alguns valores não se repetem. Então, não tem como dizer que tem valores repetidos ou que ele tem uma moda. Então, nesse caso, essas séries são consideradas amodais. Então, da mesma forma que pode não ter nenhum número repetido, pode ter 2 ou 3 números repetidos. Então, podem ocorrer também séries de valores com 2 ou mais valores de frequências iguais. Essas séries podem ser chamadas de bimodal, ou seja, possuem 2 modas, pode ser trimodal, 3 modas e assim sucessivamente. Quadrimodal, pentamodal e assim sucessivamente, tá? Então, utilizando o nosso exemplo anterior, se eu for procurar a moda desse conjunto de alunos, lembrando que minha média é 160 alunos, eu vou ter 1, 2, 3, 4, porque isso aqui é 166. 4 informações iguais, 4 informações repetidas. Então, a minha moda dessa série de informações, desse conjunto de dados de alunos, seria 160, porque é o valor que mais se repete dentro desse conjunto de dados. A nossa próxima medida de posição é a mediana, que também é bastante simples. A mediana de um conjunto de dados é uma medida de posição que divide o número de elementos da amostra em 2 partes iguais. O que seria isso? Para identificar a mediana de um conjunto de dados, é necessário primeiramente ordená-los, ou seja, realizar uma estatística de ordem. O que seria ordenar esses dados? Vamos supor, no meu exemplo da altura dos alunos, eu tenho esses dados aqui totalmente desorganizados. 178, 165, 168, eles não possuem nenhuma ordem lógica. O que eu vou fazer? Eu vou organizar esses dados do menor para o maior, tá? Então, minha menor informação dentro daqueles dados é 160. Vou organizar de 160 até o número maior, que nesse caso é 183. A partir do momento que o meu conjunto de dados está organizado, eu vou pegar os valores centrais desse conjunto de dados e esse valor vai ser a minha moda. Tá? Nesse caso, eu tenho 18 informações, 18 é um número par. Como o número é par,
Então, vai ter duas modas, porque não tem como eu dividir esse valor por 2 e ficar um número no meio, tá? Então, nesse caso, a moda é 167, porque os dois números do meio são 167. Vamos supor que em algumas circunstâncias aqui fosse 167 e aqui 168. Eu teria que somar esses dois números e dividir por 2. Esse número dividido por 2 seria a minha moda. O que a moda indica? Que abaixo desse número tem metade do conjunto de dados e acima tem a outra metade. É uma medida de posição, ou seja, 50% dos alunos tem a altura menor ou igual a 167 centímetros. Do outro lado, desse outro lado aqui, 50% dos alunos tem a altura superior a 167 centímetros. É isso que a moda quer dizer, tá? Caso fosse 167, 168, daria 167,5. Então, poderia afirmar que 50% dos alunos tem a altura inferior, não igual, porque é um valor encontrado, né? Tem a altura inferior a 167,5. 50% dos alunos têm a altura superior a 1,7, 167,5, tá? Próxima medida de posição é o quartis, né? Os quartis também são conhecidos como juntas. São medidas de posição obtidas quando se divide o conjunto em 4 partes iguais. Então, o quartis seria... Nessa divisão aqui, eu tenho 100% dos dados. Essa primeira posição aqui é o valor mínimo, ele não é um quartis, é o valor mínimo, que normalmente é 0. O meu primeiro quartis corresponde a 25% dos dados. Quando eu tenho meu primeiro quartis, o que quer dizer? Que 25% dos valores do meu conjunto de dados é inferior a esse valor que eu encontrei aqui. O segundo quartil é a mediana. O que a mediana quer dizer? Que 50% do meu conjunto de dados dentro desse valor na verdade, é inferior do que o valor que eu encontrei aqui na mediana. E 50% é superior, tá? Terceiro quartil quer dizer que 75% dos meus dados é inferior a essa informação, a esse número que eu encontrei aqui no terceiro quartil. E há apenas 25% dos números superiores a esse valor. E aqui, o quarto quartil, ou valor máximo, tá, do conjunto de dados, quer dizer que dentro daquele número que eu tenho ali, não tem nenhum número do conjunto de dados maior que ele. Ele é o meu valor máximo, ele é o meu quarto quartil. Então, falando do primeiro quartil, ele é a medida de posição de dados ordenados de tal forma que 25% dos valores são iguais ou inferiores a eles e 75% superiores. É basicamente o que eu havia explicado. Quando eu encontro o valor do primeiro quartil, quer dizer que 25% dos valores são inferiores a eles e os outros 75% são superiores. Para identificar o valor correspondente ao primeiro quartil em um conjunto de dados, primeiramente deve-se ordenar os dados para assim calcular o índice correspondente a essa junta. O cálculo dos quartis, assim como a mediana, tem que ter os dados organizados para a gente saber o que procurar dentro dessa planilha. Dentro desse conjunto de dados, na verdade. Então, vamos pegar o mesmo exemplo anterior das alturas dos 18 alunos. Esse aqui é a minha planilha sem organizar nem nada. Aqui é a minha planilha organizada. Aqui nos números dos alunos é só o número que acompanhava anteriormente, eu mantive, mas quando você vem aqui em altura, você vê que os dados estão organizados. Não tem nenhuma altura fora da ordem, da menor altura para a maior altura. Então, tá. Vou calcular. A fórmula do primeiro quartis é x, esse x aqui é só uma identificação de número, tá? A minha fórmula é basicamente n mais 1 dividido por 4. Esse n aqui é a quantidade de números do meu conjunto de dados. Voltando na minha planilha ali, eu tenho 18 informações de altura, então meu n é igual a 18 mais 1 dividido por 4. Fazendo o cálculo do nosso exemplo, eu vou ter 19 dividido por 4, vai dar um valor de 4,75. Nesse caso, gente, lembra da regra. Acima quando a primeira casa depois da vírgula é acima de 5, sempre arredonda para cima.
Se é abaixo de 5, sempre arredonda para baixo. Então, nesse caso, meu valor foi 4,75, eu vou arredondar para 5. O que isso quer dizer? Aí, meu primeiro quartis vai ser igual a x5. O que isso quer dizer? X5 quer dizer que o meu primeiro quartil está na quinta posição do meu conjunto de dados. Como assim quinta posição? Eu tenho 18 informações, eu vou contar até descobrir qual que é o meu quinto dado. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Meu quinto dado é o número 165. Então, o meu primeiro quartil é 165, o que quer dizer que, quando eu estou no número 165, 25% dos dados são menores que ele e 75% dos dados são maiores que ele. Na verdade, são menores ou igual e maiores ou igual. Então, meu primeiro quartil nesse conjunto de dados aqui seria o 165. Terceiro quartil. Terceiro quartil é outra medida de posição, também conhecido como terceira junta, de tal forma que 75% dos valores são iguais ou inferiores a eles e 25% são superiores, como a gente já havia dito anteriormente. Para identificar o valor correspondente ao terceiro quartil em um conjunto de dados, assim como no primeiro quartil, deve-se ordenar os dados e a seguir calcular o índice correspondente a essa junta. Pessoal, pulou do primeiro quartil para o terceiro, porque o segundo quartil é o mesmo cálculo da mediana. Tá? Você organiza os dados e pega o número exatamente do meio da mediana. Então, para calcular o terceiro quartil, eu vou usar o mesmo sistema do primeiro, organizei os meus dados, coloquei a minha planilha em ordem crescente, da menor altura para a maior altura. Então, vou calcular o meu terceiro quartil. O cálculo do terceiro quartil é um pouco diferente. Muito pouco diferente do primeiro quartil. A diferença é que o meu resultado eu vou multiplicar por 3, tá? Então, o meu cálculo vai ser 3 vezes n mais 1. Esse resultado eu vou dividir por 4. Gente, lembra que tudo que eu coloco dentro do parêntese, eu resolvo primeiro, tá? Então, 18 mais 1, 19, 3 vezes 19 é 57. 57 dividido por 4 é igual a 14. Lembrando da regra, o primeiro número depois da vírgula é abaixo de 5, eu vou arredondar para baixo. Então, meu x é igual a 14,25, meu x é igual a 14. Então, eu vou procurar o 14º número. Então, o número de posição 14 para estabelecer ele como meu terceiro quartil. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Deu aqui ó, no meu número 173. O que esse número quer dizer? Que 75% dos dados são inferiores ou iguais a ele, e 25% dos dados é superior ou igual a ele. Isso quer dizer o meu terceiro quartil. O quarto quartil, ele é muito simples. Ele é basicamente o último número do meu conjunto de dados. Então, o meu quarto quartil é o maior número do conjunto de dados, então a gente nem vai explicar ele em detalhes, tá? O próximo tópico é intervalo interquartílico. O que seria esse intervalo? Há uma estatística importante das medidas de posição, é o intervalo interquartílico, que é a diferença entre o primeiro e o terceiro quartil, que não é necessariamente a moda, tá? Nesse intervalo, há 50% dos elementos centrais do estudo. Qual a diferença desse intervalo para a moda? A mediana. A mediana, ela pega só o meu número central do conjunto, só aquele número central do conjunto. Já esse intervalo interquartílico, ele abrange todos os números dentro desses 50%. O que seria esse intervalo? Vamos ver como calcula. Para calcular esse intervalo, D é igual o valor que eu encontrei no terceiro quartil menos o valor que eu encontrei no primeiro quartil. No terceiro quartil eu tive 173 e no primeiro eu tive 165. Então, o meu intervalo interquartílico vai ser 8. O que isso quer dizer?
que dentro do meu 50% de informação, dentro desse 50% de informação que está entre o primeiro e o terceiro intervalo, todos têm um desvio de apenas 8 centímetros. Ou seja, se eu calcular a altura desse primeiro aqui, que é o meu Q1, menos aqui, eu vou ter uma diferença de apenas 8 centímetros. Então, 50% das minhas informações do meu conjunto de dados tem uma diferença de apenas 8 centímetros entre si dentro desse conjunto de dados. Tá? É isso que esse intervalo quer dizer. Que dentro desse conjunto de dados aqui, dentro de 50% dos meus dados, há uma variação de apenas 8 centímetros. Tá bom? Pessoal, agora é hora da atividade de fixação, tá? Eu vou passar para vocês no grupo especificamente quais são os exercícios que vocês têm que fazer. Qualquer dúvida, vou estar no WhatsApp para esclarecer a dúvida de vocês, tá bom? Só me chamar. Acabou por hoje. Vou estar no WhatsApp das 19 às 22h20 para esclarecer as dúvidas de vocês. Gente, até às 22h20, tá? 22h21 não vou responder mais mensagem hoje. Preciso dormir. Tá, gente? Boa noite. E qualquer dúvida, estamos aqui.